Deuteronômio representa as últimas palavras de Moisés a Israel. Eles estão se preparando para entrar na Terra Prometida. Cruzar o Jordão é um grande momento decisivo nas Escrituras. É a passagem para o lugar da bênção. A posse não é mais uma possessão ambiciosa por uma nação militarista, mas parte do projeto de salvação que Deus iniciou quando escolheu Abraão. A geração anterior não conseguiu herdar as promessas por causa de sua incredulidade. Relembrar a trajetória era trazer à memória o cuidado e as provisões de Deus para com seu povo. Sem fé, a conquista estaria condenada desde o início. Então, Moisés começa relembrando a trajetória do povo desde Horebe, quando Deus havia ordenado que eles deixassem o monte e tomassem posse da promessa. Mas o medo, a incredulidade e a desobediência fizeram com que aquela geração não entrasse na terra. Ele relembra o episódio dos espias, como a terra era boa, mas o povo escolheu dar ouvidos ao medo e não à voz de Deus. Deus havia prometido lutar por eles, como um pai carrega o filho no colo, mas a dúvida falou mais alto. Quantas vezes nós também não somos guiados pelo que sentimos, ao invés de confiar no que Deus diz? A fé é descrita como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando colocamos nossa confiança apenas no visível, deixamos de desfrutar do invisível que só Ele é capaz de proporcionar. Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas só quando entregamos o controle de tudo em suas mãos, quando nos desprendemos do natural e deixamos que Ele opere o sobrenatural em nossas vidas. Moisés então narra o longo caminho pelo deserto, os limites que Deus impôs, inclusive a ele mesmo, e como, mesmo em meio à disciplina, o Senhor continuava guiando, sustentando e protegendo o seu povo. Moisés recorda as vitórias sobre os reis inimigos, mostrando que quando o Senhor está à frente, nenhuma batalha é perdida. O Deus de Israel é o soberano Senhor da história. Ninguém pode detê-lo quando ele decide agir. O povo é exortado a não se esquecerem e a não trocarem o Senhor por ídolos. A idolatria a seres humanos e aos corpos celestes era um pecado gravíssimo. As coisas criadas não poderiam representar o Criador e muito menos ocupar seu lugar de glória e adoração. A obediência os diferenciaria dos demais povos e eles mesmos reconheceriam quanto eles eram sábios e tinham discernimento. Era um privilégio ter um Deus tão próximo e justo e por isso eles deveriam dar testemunho disso. Hoje, muitos tentam adaptar o evangelho para que ele caiba nos moldes de um mundo caído, mas desde o início a ordem foi o oposto. Fomos chamados para tornar visível o Deus invisível, não para tentar moldá-lo em versões mais aceitáveis. A obediência a ele nos coloca na contramão do mundo e a desobediência de mãos dadas a ele. Portanto, permaneça firme, não apenas rumo à promessa, mas no temor e na reverência por aquele que te conduz. Moisés continua a lembrar o povo da aliança feita com Deus no Sinai. Os 10 mandamentos são repetidos, não como algo antigo ou ultrapassado, mas como instrução viva, uma aliança que o Senhor fez com eles e não apenas com os seus pais no passado. O pacto transcende o tempo, o amor da aliança do Senhor dura para sempre, e a obediência à lei era a resposta a este amor. As ordenanças caracterizavam o Senhor pela sua misericórdia e justiça, eram o coração da aliança e, portanto, a constituição de Israel. Os mandamentos deveriam ser guardados para sempre em seus corações e serem cumpridos com reverência e temor. Moisés os exorta a amar o Senhor com um amor que viria da totalidade de todo o ser, de todo o coração, alma e força. Não era um amor reduzido à emoção ou sentimentos, mas um amor por Deus que comande toda a personalidade. E eles não deveriam guardar somente para si, mas repassar todo este amor às próximas gerações. Lembrando em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. A fé não era só um ritual, mas um estilo de vida, parte da rotina, das conversas, da cultura. Os mandamentos inscritos nas pedras não deveriam ficar apenas lá. Eles deveriam ser inscritos no coração e repassados para que o nome glorioso de Deus se propagasse de geração em geração. Eles também foram advertidos a não se esquecerem do Senhor quando estivessem em terras boas. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade
de produzir riqueza. A abundância não poderia se tornar desculpa para a independência. Eles certamente não mereciam a terra que iriam receber de presente. A abundância era fruto exclusivo da graça de Deus. A fartura pode muitas vezes nos levar a esse tipo de amnésia. Lembrar do Senhor nas bênçãos é tão importante quanto clamar por Ele no deserto. Ele é único e não divide sua glória. Nada que possuímos é mérito exclusivo de nós mesmos, mas de sua constante graça sobre nós. A inteligência, a força, a vitalidade nos foi fornecida por Ele, e tudo que conquistamos através dela é para a honra e glória do seu nome. Deus também ordena que eles não se misturem com os povos da terra, nem façam aliança com eles, pois isso os afastaria do Senhor e abriria espaço para a idolatria. Eles foram escolhidos não por mérito, mas por amor. Eram sua possessão preciosa. O Senhor os amou e os libertou com mão forte, e seguir seus mandamentos era a forma de permanecer nesse relacionamento de bênção e proteção. Também foram advertidos sobre pensamentos egoístas de autojustiça. Naquela época, a vitória na batalha era vista como uma recompensa pela justiça do povo diante de seus deuses. Mas Israel era um povo obstinado, e nada do que conquistariam seriam por seus méritos próprios ou justiça própria, mas pela promessa de Deus e pela fidelidade dele à aliança com os patriarcas. Tudo seria fundamentado no amor divino e nada mais. Desde os primórdios, somos advertidos que no reino de Deus não há espaço para vanglória nem para meritocracia. Tudo é pela graça. É o amor imerecido que recebemos por meio de Jesus que nos sustenta. E quando esse amor nos alcança de verdade, a única resposta possível é a rendição. Moisés relembra ao povo que mesmo após o grave pecado do bezerro de ouro, Deus os ouviu e renovou sua aliança, entregando-os às segundas tábuas da lei. A misericórdia do Senhor não havia acabado. O chamado é claro: temer ao Senhor, andar em seus caminhos, amá-lo e servi-lo de todo o coração e alma. A obediência não era apenas sobre mandamentos, mas sobre relacionamento. Deus queria o coração deles, assim como também quer o nosso hoje. Moisés reforça que Deus escolheu aquele povo entre todos os outros para ser exclusivo dele, não por mérito, mas por amor. E esse amor exigia resposta: amar ao próximo, cuidar do estrangeiro, assim como um dia eles também foram no Egito, e também praticarem a justiça. O chamado para amá-lo não era arbitrário e irracional, mas de entrega completa, ordenada e consciente. A obediência traria bênção e a desobediência, maldição. Não por castigo, mas por consequência. A terra prometida exigia uma postura de fé e dependência. O cuidado de Deus era constante, mas também condicional à aliança. O Senhor deixa claro: o culto deveria ser centralizado e puro, sem mistura com as práticas pagãs das outras nações. Não bastava apenas adorar a Deus, era preciso adorá-lo da maneira certa. Também eram proibidos os sacrifícios fora do local escolhido por Deus. E Moisés alerta contra profetas que, mesmo fazendo sinais, ensinassem algo diferente do que Deus ordenou. Fidelidade à palavra era régua, não o espetáculo. E isso é tão atual quanto naquela época. Belas palavras e eloquência não devem ser determinantes para que isso caracterize alguém como servo de Deus. Seu testemunho de vida, sim. Veja além do que é dito. Atitudes dizem mais que palavras. A obediência e o temor a Deus sempre serão os parâmetros certos para tais distinções. As leis alimentares e sobre dízimos também reforçam essa identidade exclusiva do povo. Tudo deveria expressar consagração, separação e obediência. Deus continua nos chamando a viver uma vida de fé sem mistura. Uma fé que realmente reflita quem Ele é. Fomos escolhidos para ser dele e isso tem implicações. Que a nossa adoração seja pura, nossa obediência voluntária e nossa confiança completa. Na terra prometida ou no deserto, o centro da nossa fé precisa ser o próprio Deus e mais ninguém.
Nos capítulos de hoje, podemos ver como Deus zela por justiça, generosidade e cuidado com os mais vulneráveis. O Senhor ordena que a cada 7 anos as dívidas fossem perdoadas, mostrando que a generosidade do povo não poderia ser marcada por exploração. Um espírito generoso, então, é encorajado. A libertação de escravos no 7º ano também carregava esse princípio, a menos que eles mesmos decidissem ficar com seu Senhor por amor. Moisés relembra o povo das 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Eram mais do que celebrações, eram memoriais de libertação, provisão e presença. Deus queria que o povo nunca se esquecesse de onde vieram e quem o sustentou até ali. Para garantir justiça no meio do povo, Deus nomeia juízes e autoridades. Israel deveria ser, antes de qualquer coisa, uma sociedade justa, todos estando sujeitos à lei divina e todos tendo acesso igual ao sistema judiciário. E assim como a justiça de Deus não pode ser comprada, ele condena o suborno e a parcialidade. Liderança verdadeira é aquela que reflete o caráter justo de Deus. O Senhor também proíbe a adoração a outros deuses e ordena que os casos difíceis sejam levados às autoridades espirituais. Ele também antecipa que o povo, em algum momento, pediria um rei. E mesmo permitindo, já estabelece limites claros. Esse rei não poderia multiplicar para si cavalos, mulheres ou riquezas. Deveria, inclusive, guardar uma cópia da lei e lê-la todos os dias, para aprender a temer ao Senhor e não se considerar superior aos seus irmãos. No reino de Deus não há espaço para líderes presunçosos. A autoridade aqui é medida pela obediência. É pela palavra que somos guiados a este lugar, ao temor que é o princípio de toda a sabedoria. Ela nos ensina que todos somos servos de um único Deus e que só Ele merece toda a honra e glória. Deus mostra seu zelo pelo culto limpo e verdadeiro. Ele proíbe práticas ocultistas e promete levantar profetas que falariam em seu nome, os quais preparariam caminho para o maior de todos: Jesus. O Senhor também reitera a ordenança da criação das cidades de refúgio, lugares para proteger vidas e preservar a justiça em casos de tragédias não intencionais. Hoje podemos aprender que servir a Deus inclui amar o próximo, viver com integridade e praticar a justiça. Não basta dizer que seguimos a Deus se não demonstrarmos isso na forma como lidamos com os outros, com o dinheiro e principalmente com o poder. Se a palavra de Deus não for o centro da nossa conduta, ela nunca será o centro da nossa adoração. O reino dele é construído sobre verdades eternas e o nosso papel é refletir esse reino com fidelidade. Deus continua instruindo o povo para a vida na Terra Prometida, não só como uma nação, mas como um povo que pertence a ele. Iniciamos lendo sobre as guerras e em como Deus os confortava. Não precisavam ter medo, ele é quem batalharia com eles. A confiança não estaria em números ou nas armas, mas na presença do Senhor. Homens com causas pessoais como um novo lar, terras ou casamento prestes a acontecer estavam isentos. Deus não os privaria de suas bênçãos, e também os medrosos. Esses deveriam permanecer para que o medo não desmoralizasse os outros soldados durante a batalha. Deus não tolera covardia. Vemos leis que mostram o valor da vida, do respeito ao próximo e da integridade. Até mesmo um corpo encontrado sem explicação deveria ser tratado com honra. Animais perdidos deviam ser devolvidos. Roupas achadas, guardadas, até que o dono aparecesse. Pequenas atitudes que revelavam um coração que teme a Deus no cotidiano. A pureza sexual também é tratada com seriedade. O corpo é parte da aliança. Honrar o corpo é honrar o Criador. Há zelo até pelos mínimos detalhes. Santidade não era apenas algo espiritual, mas visível até nas práticas mais simples. Hoje podemos ver que servir a Deus não é algo separado da vida prática. Ele deseja santidade nas batalhas, nos relacionamentos, nas escolhas, no corpo e até na forma como lidamos com o nosso próximo. Não existe espiritualidade que ignore o dia a dia. O Deus que caminha no nosso acampamento é o mesmo que nos chama a viver com integridade em cada detalhe. Toda a sua vida deve refletir a sua presença. Não importa o que e onde faça, tudo deve transparecê-lo.
Iniciamos com leis voltadas para o cuidado com os vulneráveis. A atenção de Deus recai sobre a mulher, nas questões que envolviam o divórcio, o estrangeiro, o órfão e os vulneráveis. Era proibido reter penhor de alguém necessitado ou se esquecer do salário de um trabalhador. Deus mostra que a justiça social é expressão de temor a Ele. Não é sobre caridade, mas sobre responsabilidade de uns para com os outros. Eles são novamente relembrados do período em que eram escravos no Egito. Quem foi alcançado pela graça, vive com graça. Uma das leis tratava do casamento entre o cunhado e a viúva do irmão falecido, para preservar a linhagem e a herança da família. Caso ele se recusasse, a mulher o levaria às autoridades, tiraria sua sandália, que era símbolo de posse e autoridade naquela época, e cuspiria em seu rosto, marcando-o com vergonha pública. Também vemos o princípio da justiça sendo exaltado, pesos honestos, julgamentos retos e reparações quando havia ofensas. Deus odeia balanças desonestas. A integridade para ele vale mais que a aparência. Ser justo nos bastidores é o que demonstra o verdadeiro temor ao Senhor. O povo deveria trazer as primícias e, ao entregá-las, relembrar a história da libertação. Fomos escravos no Egito, mas o Senhor nos tirou com mão forte. A adoração não é vazia. Ela nasce da memória de tudo o que Deus já fez por nós. Ao final, o povo reafirma seu compromisso de andar com Deus, e Deus, por sua vez, reafirma que eles são sua propriedade exclusiva. A obediência não é uma questão de adesão aos requisitos rituais legalistas, mas resultado de um coração que o ama e o teme. Moisés orienta o povo a escrever a lei em pedras quando entrarem na terra. 6 tribos subiriam ao monte Gerizim para proclamar bênçãos e outras 6 ao monte Ebal para anunciar maldições. A aliança era para além da compreensão legal da lei, mas para que houvesse uma renovação de cada coração para mantê-la. Eles viveriam a partir de agora entre vida ou morte, bênção ou maldição. Deus apresenta as consequências da obediência e também mostra com clareza o peso da desobediência. Não por maldade divina, mas porque afastar-se do Senhor traz suas próprias ruínas. As bênçãos seriam fruto de sua obediência, assim como não obedecê-lo conduziria às maldições. Enquanto as bênçãos produziriam plenitude de vida, as maldições os privariam. Haveria morte, doença, derrota e exílio. A gente precisa aprender de uma vez por todas quem Deus é. A vida com Ele não é neutra, é uma escolha. Todos os dias, diante de cada ação, palavra ou pensamento, estamos escolhendo bênção ou maldição. O Senhor deseja que vivamos de forma plena, mas isso só é possível quando Ele é o centro da nossa obediência. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, e Moisés reúne todos para reafirmar a aliança com o Senhor. Ele lembra que todos, líderes, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, estavam sendo chamados a esse compromisso. O pacto não era apenas com os que estavam ali, mas também com as futuras gerações. As palavras de Moisés marcam um novo começo. A aliança renovada não é apenas uma repetição do que foi feito em Horeb, mas um convite à esperança. Ela reconhece o fracasso da geração anterior, mas aponta para o futuro, onde Deus, fiel às promessas feitas aos patriarcas, os ajudará a viver segundo a sua vontade. Para isso, seriam necessárias novas mentes, novos olhos e ouvidos atentos, um coração disposto a não repetir os mesmos erros do passado. Deus e o povo estavam reafirmando uma nova aliança, não apenas de regras, mas de relacionamento. Uma caminhada em parceria, onde o Senhor seria seu Deus e eles o seu povo exclusivo. Moisés os adverte: se o coração deles se desviasse para outros deuses, trazendo idolatria e desobediência, isso acarretaria em maldições, destruições e, mais tarde, um exílio. Porém, também revela algo poderoso. Mesmo que se afastassem, se um dia se arrependessem de coração e voltassem para o Senhor, Ele os receberia de volta com misericórdia. Deus não abandona os seus. O arrependimento sincero sempre encontra graça. Essas advertências eram uma revelação do que aconteceria no futuro quando eles fossem exilados por consequência de suas desobediências e quebra da aliança com o Senhor. O arrependimento que aconteceria não era por Israel ter dentro de si a habilidade de fazer a vontade de Deus,
mas porque o próprio Senhor finalmente circuncidará seus corações para permitir que Israel o ame completamente. Moisés mostra que a obediência não era algo distante ou impossível. Ela estava ao alcance deles, na boca e no coração. A escolha era clara: vida ou morte, bênção ou maldição. O Senhor avisa Moisés que o seu tempo havia chegado. Ele então repassa a sua liderança a Josué diante de todo o povo e o encoraja: seja forte e corajoso, o Senhor vai à sua frente e nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus não apenas confirma essa palavra a Josué, mas também ordena que ela seja lida ao povo regularmente. A palavra do Senhor seria o centro. O Senhor sabia que Israel pereceria, assim como também sonda os nossos corações e conhece nossas intenções. Assim como Israel, fomos chamados para sermos as meninas de seus olhos. E mesmo diante de tantas promessas, nos deixamos ser levados pelos desejos que deveríamos exterminar. Que não seja necessário exílios, dores, sofrimentos, decepções, para que possamos voltar a amar ao Senhor como no início. Quem o busca de todo o coração o encontra. Ele está à porta e quer cear conosco. Não endureçamos nossos corações. Deixemos para trás os ouvidos que não ouvem, os olhos que não enxergam e a mente que insiste em se afastar para dar lugar àquela que se renova e permite que sejamos capazes de experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Moisés entoa um cântico profético, ensinando o povo a lembrar quem Deus é e o quanto foi fiel, mesmo quando Israel foi infiel. O cântico narra o cuidado de Deus, a ingratidão do povo e as consequências da desobediência, mas termina com esperança. Deus vingará a injustiça e trará restauração ao seu povo. Antes de morrer, Moisés abençoa cada uma das tribos de Israel, destacando características, destinos e promessas específicas para cada um, como uma despedida paternal, assim como Jacó abençoou seus filhos no final de Gênesis. Moisés os estava enviando à terra prometida debaixo da bênção de Deus, lembrando que não há outro Deus como o deles, que luta por eles e os sustenta. Moisés então sobe ao Monte Nebo, de onde Deus lhe mostra a terra prometida. Ele vê com os olhos, mas não entra. Morre ali, aos 120 anos, com vigor intacto. Vemos que ele ainda estava saudável, indicando que a sua morte era exclusivamente devida ao julgamento de Deus. O próprio Deus o sepulta, e até hoje ninguém sabe aonde está localizado seu túmulo. Mas a história não terminaria com a sua morte. Josué então assume a liderança. Moisés anteriormente havia transferido sua autoridade divina a ele, e agora Josué estava cheio do espírito de sabedoria para guiar e liderar aquela nação. O nome de Moisés é exaltado. Não haveria profeta como ele que com Deus falava face a face, mas havia uma esperança, por aquele que seria acompanhado por muitos sinais e maravilhas e traria libertação não só para uma única nação, mas para o mundo inteiro. O seu êxodo seria novo e maior, e os livraria de uma vez por todas da escravidão do pecado. O plano de Deus estava só começando. Deuteronômio nos ensina que a obediência não é um fardo, é um caminho de liberdade. A aliança com Deus é viva e se renova geração após geração. A sua fidelidade sempre ultrapassa a nossa memória curta e os nossos desvios de rota. Mas é a obediência a Deus que nos sustenta na promessa. Nosso deserto hoje é a nossa alma seca, os ruídos do mundo, as distrações dos nossos corações, e é a palavra que continua sendo o nosso maná diário. A aliança continua viva, escrita não mais em tábuas, mas em nossos corações. Deuteronômio nos ensina que a lembrança é proteção. Quem esquece o que Deus fez cai facilmente na idolatria. A lei é liberdade, não para nos prender, mas para nos alinhar ao caráter de Deus. O temor é sabedoria. É Ele que nos dá discernimento em tempos de confusão. A fidelidade não é opcional. É a resposta ao amor que nos resgatou. E o chamado continua sendo o mesmo. Escolham, pois, a vida.